pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e esse é o Logos Reis. E hoje eu vou falar sobre O Homem Bicentenário, o filme que estreou aqui no Brasil em 2000, fazer uma relação com o Quarto Chinês parte 2 e falar sobre intencionalidade. Então, você não pode perder, não sai daí. Bom, a história do filme O Homem Bicentenário é uma história muito bacana. É uma família chefiada, vamos colocar assim, né, pelo Richard Martin, esse rapaz aí, ó, esse senhor aí, tá, que decide comprar um robô para ajudar a sua esposa, principalmente, né, nos afazeres domésticos mais simples. E eis que quem é este robô? É vivido pelo Robin Williams, aí ó, em versão robô. Então assim, ó, o filme, como eu falei pra vocês, foi lançado em 2000 aqui no Brasil, mas na verdade ele foi feito em 99. No filme é colocado assim um futuro próximo, até para colocar o nível de tecnologia avançada. Este robô, vivido pelo Robin Williams, que depois ganha o nome, né, adquire o nome de Andrew, ele começa a ter algumas curiosidades, ele começa a ser um pouco mais, digamos assim, estudioso. Ele começa a ter umas características, na realidade, humanas, e chama a atenção do Richard, na realidade. Não da esposa dele, nem das duas filhas que ele tem, embora uma seja realmente mais adolescente, mais jovem, assim, e a outra seja bem menor. A menor, aliás, vive pregando peças em Andrew, assim, bem no início, assim, sabe? Tanto que o Andrew fica um pouco receoso, fica com medo. Quando o Richard se dá conta que Andrew, ele tem aquela criatividade aflorada e ele é meio proativo, ele começa a estimular aquilo ali. Então o estímulo chega a ser assim, tal, que ele ensina o Andrew a contar piadas, vamos dizer assim, porque o Andrew se interessa por tudo que está relacionado com o nosso universo humano. E ele dá a impressão dele ter assim sentimentos, dele aflorar sentimentos. Lá pelas tantas do filme, aliás, ele está com a menininha, que ele chama carinhosamente a menina mais nova de menininha, e ele sem querer quebra um cavalo que ela tinha de cristal. E aí, ao quebrar este cavalo de cristal, ela fica muito triste, fica chateada com ele. E ele tem uma ideia, ele associa com outras coisas. Ele percebe que fazer de novo aquele cavalo de cristal ele não tem condições, mas ele pega madeiras, pedaços de madeiras na praia, leva para sua casa, começa a estudar esculturas e simplesmente faz um lindo cavalo feito com uma escultura de madeira e deixa na cama dela, o que ela a deixa deslumbrada. E o seu dono, vamos dizer assim, o Richard, fica mais maravilhado ainda. Eis que Richard o leva à fábrica para tentar falar para o pessoal de lá, né, que o Andrew então tem uma característica diferente, que ele tem características humanas e que ele tinha que ser valorizado por isso e que tinha que se procurar outros da espécie dele, que essa na realidade é o desejo do próprio Andrew. Chegando lá, o gerente, o dono da fábrica, enfim, ele não aceita que aquilo seja uma boa característica. Na verdade, ele aceita que o que Andrew tem é uma anomalia, porque afinal de contas ele deveria ser um robô, ele não deveria ser humano. E propõe, inclusive, trocar Andrew por outro robô, coisa que o Richard fica furioso, diz que não é essa a ideia, que ele queria ficar com Andrew do jeitinho que ele era, mas que queria encontrar outros da sua mesma espécie. Essa é a base do filme, porque se eu for mais adiante eu vou dar spoilers, e apesar do filme ser mais antigo, é legal vocês verem por vocês mesmos, para quem não assistiu.
E vocês lembram que eu falei sobre o quarto chinês, o argumento do quarto chinês, que vem de uma experiência, digamos assim, de uma tentativa de experiência do John Searle? Então, o quarto chinês coloca que inteligências artificiais não são capazes de ter intencionalidade. Quando eu falei da questão da intencionalidade, é justamente neste ponto que eu parei no vídeo, quando eu falei, né, há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, e eu fiquei de trazer para vocês mais informações sobre a questão da intencionalidade, sobre os estados mentais, para explicar para vocês a diferença básica, né, entre seres humanos e inteligências artificiais, e explicar em termos filosóficos, lógicos filosóficos, vamos colocar dessa forma, porque todo mundo vai perceber que já sabe sobre o que eu estou falando. Intencionalidade, na realidade, é uma capacidade, né, que o sujeito tem, nós indivíduos, temos de representar coisas no mundo, coisas que são externas a nós mesmos. Se a gente for colocar a intencionalidade aos moldes de John Searle, a gente pode dizer intencionalidade como direcionalidade ou não. E aí é colocado assim no seu livro, ó. É a propriedade de muitos estados e ou eventos mentais pela qual estes são dirigidos para ou acerca de objetos e ou fatos no mundo. Um exemplo, uma crença. Uma crença costuma ser direcionada a algum conteúdo, tal como o sol brilha. Então, assim, eu tenho essa crença e eu tenho algo direcionada para alguma coisa, o fato do sol brilhar, não é mesmo? Mas o John Searle também falava que a intencionalidade não necessariamente precisava ter uma direcionalidade. E aí, neste caso, quando a gente tivesse emoções assim que envolvessem ansiedade, depressão principalmente, poderiam ser estados que não fossem direcionáveis, como por exemplo, Abigail está ansiosa. Não há um conteúdo específico para se dizer o porquê, qual razão na realidade, né, Abigail está ansiosa. E aí, indo nessa mesma linha, né, a gente pode pegar mais ou menos 6 categorias de eventos mentais, tais como sensações, que são as dores persistentes, cócegas, etc. Cognições, acreditar, saber, compreender. Emoções, medo, ciúmes, amor, inveja, felicidade. Percepções, ver, ouvir, cheirar, tocar. Estados de quase percepção, sonhar, imaginar, alucinar. Ou estados conativos, agir, tentar, querer, intencionar. Aliás, a intenção também é um tipo de intencionalidade, um tipo de evento mental, vamos colocar dessa forma. Essas são as únicas categorias que tem de estados ou eventos mentais? Não, pode haver outros, mas esses são os principais. Por que eu estou falando dos eventos ou estados mentais? Na verdade, foi algo que eu abordei muito brevemente quando eu falei no argumento do quarto chinês, lá naquele vídeo lá atrás, uns 2 vídeos para trás, um vídeo para trás. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos capazes de ter crenças, pensamentos, emoções e etc. Agora, inteligências artificiais, elas não têm essa capacidade. Vocês sabem disso, eu não preciso explicar, inclusive, o porquê. Elas não conseguem exteriorizar algo que não seja própria delas, porque elas estão programadas para serem daquela forma, certo? Aí vamos colocar lá para o Andrew. O Andrew tinha uma capacidade, uma propensão, uma disposição diferente para a humanidade, vamos colocar dessa forma, mas que não era própria dos robôs, certo? De uma inteligência artificial. E aí, pensando assim que ele não fosse um robô, a gente não pode pensar o Andrew assim de uma forma
metafórica para outros seres humanos que não tiveram a capacidade ou que não puderam ampliar sua capacidade da humanidade, da solidariedade, da empatia. Vocês estão percebendo onde eu quero chegar? O Homem Bicentenário, gente, para mim, é uma grande metáfora, uma espécie de filme que serve como uma lição de amor, de solidariedade, uma lição de vida, uma lição de humanidade. Porque todos nós, da espécie humana, mesmo sendo da espécie humana, não quer dizer que a gente tenha humanidade. Não quer dizer que nós tenhamos sentimentos, emoções. Porque isso, em minha humilde opinião, também tem que partir de todas as nossas experiências de vida. A forma como nós somos tratados e como nós tratamos os outros, tudo tem relação. O Andrew mesmo, ele passou a ter essa característica mais ampliada quando o dono da casa, o Sr. Martin, aceitou e acreditou nele. E aí sim, tentou fazer algo por ele. Claro que tem uma parte do filme que chega a ser um pouco dramática, assim. Algumas partes são um tanto dramáticas, mas a base é essa aí. Tanto que ele quis, inclusive, ter o nome, se chamar Andrew, passou a ter o sobrenome da família, e ele quis usar roupas. E ele quis fazer coisas completamente diferentes do que a sua espécie faria. Certo? Então, gente, eu trouxe hoje a questão da intencionalidade avaliada e abordada a partir de objetos mentais. Não é a única maneira de se avaliar a intencionalidade, mas como eu a vinculei com o argumento do quarto chinês que eu já tinha colocado antes e eu queria deixar mais claro, eu não vou ampliar mais essa discussão, pelo menos por agora. Então, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Bye!